Olá, eu sou Ana Cascardo, professora de canto e fundadora do blog Voz, Teoria e Prática. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que eu gosto muito, interpretação da canção popular. A gente sabe que o nosso aprendizado depende muito das referências que nós temos desde muito cedo. Nós aprendemos literalmente a partir da imitação. Eu mesma, no início da minha carreira, fui uma cantora extremamente intuitiva. Eu procurava sempre ajustar a minha voz muito próximo de algumas cantoras que a gente fazia dentro de uma banda cover que eu cantava. Então a minha voz muitas vezes ficava muito próxima dessas cantoras e outras vezes nem tanto. Depois, quando eu comecei a estudar um pouquinho mais de técnica vocal, eu fui entender o quanto é plástico todo o trato, todo esse material vocal que a gente tem. E eu costumo dizer para meus alunos uma coisa que eu acredito muito. Tudo no canto popular pode ser usado como recurso interpretativo. O que não deve acontecer são vícios de emissão, ou seja, eu tenho um excesso de nasalidade porque eu não sei fazer de outra forma. Eu costumo fazer um drive na minha voz, porque eu acho bacana, mas eu não sei tirar esse drive. Eu tenho vibrato, mas eu não tenho controle sobre esse vibrato. A minha voz é mais no fundo da garganta, ela soa mais escura, mas eu não consigo trazer qualquer outra nuance para essa voz em termos de qualidade. Então, isso, sob o meu ponto de vista, é um canto mais intuitivo. Ou seja, eu tenho padrões de emissões que eu vou fazer porque eu aprendi assim, ou porque eu até gosto, ou até identifico coisas que eu nem gosto tanto, mas não sei fazer de outra forma. E é por isso que eu acredito muito no estudo de fisiologia, porque quando você começa a entender os ajustes que você está fazendo para chegar numa certa característica de timbre, é bacana porque você pode repetir à vontade e você acaba tendo esses ajustes um pouco mais na sua manga, como recursos sonoros. Eu acredito também que muitas vezes, quando a gente consegue entender e transmitir o texto daquela canção com verdade, a gente acaba trazendo sentimentos, expressões para essa voz que vão fazer ajustes mais fisiológicos. Isso é bem interessante pensar. Então, certamente, quando eu estou fazendo uma música mais intimista, mais triste, a minha voz tem que soar um pouco mais contida. A minha articulação acaba sendo um pouco menor e isso vai soar um pouco mais de nasalidade, vai trazer um pouco mais de nasalidade para esse timbre. E ao contrário, se é uma música mais alegre, mais aberta, o som vai soar exatamente mais aberto, a minha articulação também vai ficar mais aberta e isso vai trazer uma outra característica para o meu som. O sorriso também é sempre muito bem-vindo. A gente acaba trazendo um pouco mais de médio e projeção para a voz, fazendo um leve sorriso. E é claro, tem que ter a ver com o texto que eu estou dizendo da canção. Porque senão não vai ter coerência eu cantar uma música triste com um sorriso. Isso é bastante importante, a gente se atentar ao texto. Então leia o texto da sua canção. Coloque as pausas que são necessárias, as pausas respiratórias. Marque isso no papel, porque é importante eu saber o momento correto para eu respirar. Muitas vezes, dependendo do lugar que eu faço a respiração, eu corto o sentido da frase. Então, se eu corto o sentido da frase, eu vou perder aquela fluidez do texto e talvez ele não seja tão compreensível. Eu tenho que pensar no texto de uma canção como se eu estivesse falando. Eu costumo dizer isso para meus alunos. Fale mais esse texto, cante menos. É claro que a gente tem que pensar que se eu me proponho a cantar, ser afinado é o mínimo que eu vou buscar. Mas o texto sempre vai ser muito importante. As nuances de intensidade são muito importantes. E todos esses recursos timbrísticos que a gente pode usar também vão fazer diferença na interpretação. Eu sei que pode parecer muito simplista dizer isso, mas às vezes só de eu pensar na expressão e no sentimento, na emoção que a música me traz, eu já consigo fazer ajustes mais fisiológicos. E se você tem conhecimento de fisiologia e entende que para chegar a algumas cores da voz, você está fazendo simplesmente alguns ajustes aqui e nesse filtro sonoro, isso já te dá um grande domínio vocal. E é claro que a técnica vai me dar isso. Maior consciência e maior domínio sobre os ajustes que eu preciso fazer ou que eu quero fazer durante o meu canto. Eu não acredito que a gente tem que ter sempre a mesma voz para cantar várias canções. Cada canção transmite uma emoção, um sentimento, tem uma expressão própria. E aí que eu devo ser coerente com isso. Quando você tem mais conhecimento técnico, você consegue trazer essa verdade, essa expressão de forma mais verdadeira mesmo para o seu canto.
O que eu acredito de fato é que para ser um bom cantor popular, não necessariamente precisa ter um material vocal assim privilegiado. É claro que eu ter domínio sobre esse material é mais que bem-vindo, porque, como eu já falei, tudo eu vou poder usar como recurso. Desde os drives, que deixam a voz mais suja, a soprosidade, que às vezes nem é tão bem-vinda, porque ela pode ser daninha, mas ela pode ser usada como recurso de sensualidade, por exemplo. Ou mesmo a nasalidade, o excesso dela pode não ser bem-vindo, mas um pouquinho de nasalidade também é importante, porque ela suaviza o som. Ou mesmo quando eu uso o recurso de abertura de fundo de garganta e um pouco mais de oralidade para trazer à minha voz uma qualidade mais grave. Então é isso, lembre-se sempre disso. O nosso trato vocal é extremamente plástico. Quanto maior domínio você tiver sobre todos esses ajustes, mais nuances você vai ter para o seu canto. Você pode melhorar os agudos, melhorar a qualidade dos graves, só fazendo pequenos ajustes. Busque uma orientação para que você descubra essas qualidades da sua voz. E lembre-se também, o texto de uma canção é sempre muito importante. Quando você está fazendo uma canção popular, na música brasileira, propriamente dita, você deve valorizar sim o que você está cantando. Lembre-se que dizer o texto vai ser muito expressivo. A gente tem que imaginar que a gente está falando uma coisa para alguém ou contando alguma história. Isso vai ajudar muito na sua interpretação. Sob meu ponto de vista, identidade vocal também diz respeito à forma como eu uso todos esses recursos interpretativos. Então, tire proveito disso e boa cantoria!